Olá, amigos, estamos iniciando mais um ACS na TV, programa da nossa Associação Comercial de Santos, sempre com assuntos que estão na ordem do dia. Hoje nós estamos recebendo aqui, mais uma vez, o nosso diretor da Associação Comercial e coordenador da Câmara Setorial de Petróleo e Gás, Vicente do Vale. Tudo bem, Vicente? Um abraço, mais uma vez, importante, estamos terminando o ano. É hora de fazer um balanço, né? Hora do balanço, Márcio. Então, tá bom, vamos começar por petróleo e gás, que é um setor que você atuou intensamente por intermédio da Câmara de Petróleo e Gás. Que balanço você faz, Vicente? Foi um ano positivo ou foi um ano negativo? Em função de tudo que aconteceu, como é que você coloca a Petrobras aqui em Santos, pré-sal, no contexto de Santos e no trabalho da Câmara Setorial de Petróleo e Gás? Eu vou para um outro lado, eu vou dizer que foi um ano parado. Né? Em função de tudo que está acontecendo desde o ano passado, né? Envolvendo a Petrobras diretamente. Nós temos esse problema da Petrobras, Lava Jato. A gente também tem um outro problema que é importante, que é o preço do petróleo, que vem no mundo aí meio que derretendo, né? E isso atrapalha quando a gente pensa em projetos e investimento para o futuro, né? Aqui para o Brasil também não vai ser diferente, aqui para a região também não vai ser diferente. Mas você sabe que eu tenho uma ideia de que o petróleo, a questão da bacia de petróleo e gás e a nossa região em Santos, é um tema que pode alavancar o desenvolvimento da economia. Eu não vejo outro tema com a mesma capacidade de alavancar aqui na economia local como a questão do petróleo e gás. Dentro do próprio contexto do Porto de Santos, essa união Porto, petróleo e gás, né, Vicente? Eu acho que, para a questão de petróleo e gás, você tem o porto, não só o porto, que é um fator que facilita essa questão toda da operação do petróleo e gás, mas você tem toda a acessibilidade, você tem as condições de um aeroporto que está saindo no Guarujá, você tem a própria instalação da Petrobras com o centro administrativo, quer dizer, fez um investimento em Santos, fincou um pé em Santos, né, demonstrando, né, vou ter uma parcela do meu gerenciamento por Santos. Você se refere a uma das três torres já construídas ali na região do Valongo? Então, eu acho que, assim, do que eu posso observar de chances que a gente tem para desenvolvimento na economia local, eu ainda considero, apesar de todas as questões que a gente enumerou no começo, que o petróleo e gás ainda é um fator que vai determinar o nosso desenvolvimento na região. Bom, a Câmara Setorial de Petróleo e Gás, já tem mais de 2 anos, inclusive, da qual, repito, você é o coordenador, ela vem fazendo um trabalho de longo prazo. Vem já há muito tempo. Nosso ponto máximo, aliás, foi a audiência privada, que estamos no processo final de conclusão da elaboração de um documento a ser entregue às autoridades federais, municipais e estaduais, mas principalmente o governo federal, porque, afinal, a Petrobras é uma estatal federal. Esse documento está em fase final de elaboração, nós, inclusive, estamos no processo praticamente de formalização da contratação de uma empresa que vai nos subsidiar e nos fornecer subsídios para a gente incrementar ainda mais esse documento. Mas na essência de todo esse trabalho está a implantação de uma base offshore em Santos. Você é um defensor intransigente de uma base offshore. Gostaria que você falasse um pouco desse documento, mas principalmente com foco na base offshore. O que é uma base offshore e qual a importância dela nesse contexto? Vamos falar então o que é uma base offshore. A base offshore, para que as pessoas possam entender, ela nada mais é do que uma portaria dessas plataformas que estão em alto mar, onde elas recebem e por ali passam produtos e serviços, né? Então isso é fundamental que nós tenhamos isso na nossa região. Por quê? Porque quando eu falo que o petróleo e gás ele pode alavancar a economia local, é porque eu tenho uma visão de que é de ocupação, né? Desenvolvimento com ocupação, né? Ou seja, empresas se instalando, pessoas, mercado de trabalho, desenvolvimento na área de tecnologia, as universidades, os cursos técnicos, ou seja, criar volume, massa de pessoas numa atividade econômica. E eu acho que a base offshore, ela proporciona isso. Porque com a base offshore, as empresas vêm para a nossa região para se instalar, coisa que não acontece hoje em dia. Porque ninguém vai vir para cá para instalar uma indústria
de que abasteça fornecimento para a Petrobras, ou uma empresa de manutenção que venha prestar um serviço para a Petrobras, em que essa portaria, base offshore, que precisa para que a coisa aconteça, esteja no Rio de Janeiro, esteja em Santa Catarina, ou esteja no Espírito Santo, ou em qualquer outro lugar. Ninguém vai preparar aqui para ter que andar não sei quantos quilômetros para entregar ou para retirar alguma coisa. Daí, o que eu venho falando já há algum tempo, da necessidade e da importância da base offshore em Santos. Lá atrás, havia um projeto da própria Petrobras de implantar a sua base offshore. Com o tempo, essa questão evoluiu e passou a ser também, ela passou a considerar, a partir de um determinado momento, eu me lembro bem, não é preciso a gente detalhar, havia uma empresa privada projetando um grande terminal, e uma parte deste terminal passou a ser a grande opção de funcionar como uma base offshore da Petrobras. Infelizmente, por circunstâncias, esse projeto acabou não sendo concretizado, mas você constantemente fala que há na iniciativa privada propostas de implantação de uma base offshore. É isso? O que eu percebo na iniciativa privada é que há interesse em se propor uma base privada, né? A Petrobras, com o redirecionamento dos investimentos dela, hoje focado bem na questão da exploração do óleo, né? Ela deixa de fazer aí uma série de investimentos que já estavam projetados. Por exemplo, você pega o orçamento de 2014 a 2017 da Petrobras, se eu não me engano, ali estava projetada uma base. Mas, enfim, com essa mudança desse direcionamento, a Petrobras, ela desiste de fazer o investimento na base. Mas quando a gente fala em petróleo e gás na região também, Márcia, a gente não... É claro que a Petrobras é muito importante, mas eu acho que existem outras empresas que aqui também têm a possibilidade de virem para cá, para a nossa região, como veio a Petrobras, na questão da exploração. Nós tivemos um evento importante esse ano na CS, você vai lembrar, que foi com a Shell. A Shell veio a Santos, esteve com a gente na Associação Comercial. Uma parceria com a própria Universidade Paulista, a Unip, né? Exatamente. Lembra? Que foi, me superou, me lembro bem, a expectativa, o número de pessoas presentes, foi um negócio impressionante. E o que eles vinham buscar, Márcio? Conteúdo local, fornecedores, né? Então, na hora que você começa a perceber que essas empresas estão em busca de conteúdo legal, de fornecedores, a gente ratifica cada vez mais a possibilidade de desenvolvimento local, de ocupação de empresas para essa prestação de serviço. E se há interesse da iniciativa privada para que possa fazer esse investimento numa base offshore, eu acho que é por aí o caminho. Aí está a concentração, resumindo, acho que toda a nossa conversa, do trabalho da Câmara de Petróleo e Gás, o foco dela está em viabilizar na nossa região a base offshore. Vale até um trocadilho. A base é a estrutura para que funcione, principalmente nessa área de abastecimento. O quadro é claro, quando o Vicente usa o termo portaria, porque é por intermédio desta base offshore que sairão os produtos necessários para abastecer plataformas. As plataformas, ou navio plataforma, são verdadeiras cidades. Me lembro quando o diretor da Petrobras, o gerente da Petrobras, disse: nós precisamos desde guindaste até de parafuso, e flor, e coffee break, não é? Então, é isso que é preciso. Por isso, a base offshore é importante que seja aqui, as empresas se instalam em torno e saem por essa portaria para as bases de petróleo, os navios sondas, enfim, o abastecimento é importante. Nós vamos fazer o primeiro intervalo e, na volta, nós vamos falar desse documento que está em fase final de elaboração, a contratação da empresa Geobrasilis, para subsidiar ainda mais esse documento e, posteriormente, então, em 2016, a entrega às autoridades federais. Voltaremos em instantes. A falta de sangue é um drama da vida real. Ligue e agende a sua doação. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. Voltamos com o nosso ACS na TV, o convidado de hoje, o diretor da Associação Comercial de Santos, Vicente do Vale, que também é coordenador da Câmara Setorial de Petróleo e Gás.
Nós, no primeiro bloco, focamos principalmente em petróleo e gás, a importância da base offshore aqui em Santos, e deixamos como gancho para esse início do segundo bloco, Vicente, esse documento que está em fase de final de elaboração, a contratação da empresa Geo Brasília para subsidiar, fortalecer ainda mais esse documento. E o objetivo é mostrar o potencial da região. É isso? Então, eu queria que você falasse do documento e desse conteúdo para sensibilizar as autoridades federais e até mesmo a iniciativa privada. Esse documento ele vai conter nele a participação de todos os municípios da região metropolitana da Baixada Santista que participaram com a gente na audiência privada que foi feita lá na Associação Comercial. A conclusão, o encerramento, a abertura e a conclusão e o encerramento, onde eles nos subsidiaram com propostas alternativas de desenvolvimento nesse segmento de petróleo e gás e também principalmente com o status quo do que eles têm, o que cada cidade como um todo nessa região tem para oferecer para um segmento de petróleo e gás, para o desenvolvimento econômico de um segmento de petróleo e gás. Então, Márcio, nós recebemos isso e nós achamos melhor contratarmos uma empresa que tem experiência em poder receber todas essas informações e numa espécie de copilar todos esses documentos num único documento e a gente ali conseguir demonstrar toda a infraestrutura que a região tem para oferecer para o desenvolvimento nessa questão. Essa é uma parte do documento. E a outra parte do documento é onde a gente reforça a necessidade da questão da base. Então, a gente também vai oferecer todas as possibilidades, a gente pensa, tentar englobar todas as possibilidades na região que possam, onde possa ser instalada uma base. E também nós vamos, numa terceira fase, tentar por qual é a viabilidade econômica financeira do empreendimento como esse, ou seja, o que precisa, o quanto precisa, qual o dimensionamento dele, para que a iniciativa privada possa demonstrar o seu interesse em talvez participar. Nós temos um grande problema com isso. Nós não temos números de informações, até hoje. Então, a gente tentou ter alguma coisa de números com a Petrobras e a gente não consegue ter. Por quê? Porque as bases hoje são operadas pela própria Petrobras. Então, a Petrobras ela não tem um custo de remuneração para terceiros. Ela tem um custo próprio na movimentação dessas bases. Talvez aí seja um pouco de dificuldade. Também tem a questão da confidencialidade com relação a quanto isso estrategicamente custa essa operação para ela. Mas o que a gente tem usado como parâmetro são os próprios editais que a Petrobras está lançando na nossa região para a contratação de berços no Porto de Santos para poder fazer determinadas operações de embarque e desembarque. E com esses números, Márcio, a gente percebe que mesmo trabalhando com números inferiores a esses, ou esses números, ou até números inferiores a esse, a viabilidade de uma base na região. E é isso que a gente vai tentar cada vez mais intensificar para que a gente não... Você usa uma expressão outro dia que eu achei muito interessante, dizer, o cavalo passou selado e ninguém montou. Né? É verdade, é verdade. E eu acho que... Isso é uma expressão do Norte e Nordeste, conhecidíssima, né? Eu achei que foi as nossas origens, a gente está lá, com muita alegria, aliás, né? É isso? É isso. Nossas origens. Minha mãe é baiana, minha família é da Bahia, você também é do Norte e Nordeste, enfim. E lá tem ditados, esse é um ditado profundo, né? Figura simples, o cavalo passou, tem que montar. Se não montar, ele vai embora, né? Vai embora. Nós temos uma chance de desenvolvimento na nossa região. Legal. Queria entrar um pouquinho agora no contexto do Posto de Santos. Nós temos uma proposta ainda confidencial, mas a qual você já teve acesso, de um grande empresário, para a gente desenvolver a partir do próximo ano. Você já se manifestou seu apoio, nós também, que é a ampliação do nosso modal ferroviário. Você sabe mais do que ninguém, até porque você tem uma área, um ramal ferroviário importantíssimo. Você sabe a importância de cada vez mais a gente investir no modal ferroviário. E você sabe a proposta, que por enquanto é confidencial, de um grande empresário, de desenvolver um grande projeto para ampliar a nossa malha ferroviária
em 2016. Eu gostaria que você falasse um pouco desse contexto, da importância da gente sair um pouco do modal rodoviário para o modal ferroviário. Você sempre defende, eu vou até lhe ajudar. O importante é a carga, não é isso? E a carga é mais barata para o ferrovia, não é, Vicente? A questão de custo, às vezes, de carga no Brasil é uma coisa que a gente fica muito, às vezes, fazendo uma análise. Você pega, por exemplo, a cabotagem no Brasil, né? Como é que pode a cabotagem, como é que pode um transporte de 3, 4 mil quilômetros aqui no país ficar mais barato por vias rodoviárias do que com essa costa imensa que a gente tem, né, na questão da cabotagem? Por quê? Porque são elos de ligações dessa cadeia logística que são muito caros. Então, o que compete a cabotagem com o transporte rodoviário? Você tem que pegar carga, usar o modal ferroviário ou rodoviário para chegar até o porto, carregar, descer, fazer a descarga, usar um modal ferroviário ou rodoviário para tirar essa carga do porto. Esse elo acaba ficando mais caro do que um caminhão, que muitas vezes para na unidade fabril e vai direto na casa do seu fornecedor. Tem coisas, evidentemente, que pelo volume são impraticáveis. Mas o modelo que foi a cultura da logística no Brasil, ela é rodoviária, né? O modelo que foi implantado são as estradas, as indústrias. Então, quando um modelo ele é rodoviário e a gente pensa em algum outro tipo de modal, como o ferroviário que você está propondo, ele depende de grandes investimentos, de uma mudança de uma cultura, né? O Brasil está avançando muito na questão da ferrovia, na questão da hidrovia. Mas por quê? Por conta de um processo de produção agrícola que precisa desse tipo de transporte para que a sua carga seja escoada. Então, a partir do momento que há esse investimento para esse setor, você consegue esticar isso também para outras coisas, como carga, né? A nossa questão geográfica aqui embaixo, ela é desfavorável para isso. Nós temos uma serra muito íngreme, né? Curta e íngreme, né? E nós temos pouco espaço geográfico disponíveis hoje aqui na ilha, por exemplo, na região de Santos. Nós não temos. E quando a gente fala em trem, a gente fala de grandes espaços, né? Uma composição hoje, ela vem mais ou menos com 2.200 metros, 2.300 metros. E há a tendência agora, nos próximos 12 meses ou 24 meses, de que isso alcance a 2.500 metros. Então, nós estamos falando de 2,5 km de uma composição. E com possibilidade de vários terminais receberem partes dessa composição. Você precisa de um espaço, receber essa composição, fazer a separação, abastecer e retirar vazio, recolocar. Tudo é muito complexo. Mas, quando a gente vislumbra o futuro, a gente não pode ficar fora da ferrovia. Nós já estamos atrasados, né? Então, eu acho que a ferrovia é uma necessidade emergente, já, agora, urgente. Precisa se pensar em ampliar essa capacidade, até porque para desafogar uma questão da rodovia. Sem dúvida. E nós não ficarmos com essa questão da acessibilidade da nossa região limitada simplesmente a esse status quo da rodovia também, né? Então a ferrovia é muito bem-vinda. Eu acho que não só aqui na nossa região, como em qualquer outro lugar. Questão de poluição, questão de uma série de outros fatores, que ela sempre vai ser bem-vinda. E principalmente custo. Fazer mais um intervalo e voltaremos com o nosso terceiro bloco, falar um pouquinho da nossa Associação Comercial de Santos, falar um pouco mais de Porto, sem dúvida alguma, e dos grandes projetos para 2016. Voltaremos a instantes.
Voltamos com o nosso Acesse na TV, mais uma vez, repito, o nosso convidado de hoje, o diretor da Associação Comercial Vicente do Vale, que é também coordenador da Câmara de Petróleo e Gás. Falamos muito de petróleo e gás, falamos do documento que entregaremos via ACS, Associação Comercial, em 2016 às autoridades federais, falamos um pouco de porto, de ferrovia, enfim, modal ferroviário, modal rodoviário, e sem dúvida alguma o modal ferroviário é a grande opção por questão de custo, por questão ambiental, enfim. Agora, recentemente tivemos uma mudança da diretoria da Codesp e a grande luta continua sendo a dragagem. Nós temos hoje nos 4 trechos, Vicente, 13,20, mas existe o chamado projeto Santos 17, de profundidade. Teríamos aí um calado de 15, 20. E eu sinto no setor empresarial, e nós representamos o setor empresarial, que a grande preocupação é a dragagem. E até esse questionamento de que a dragagem poderia estar tendo um efeito muito grande, um impacto muito grande nas praias, principalmente na ponta da praia. A dragagem, para você, 13,20, você é uma pessoa que atua muito no porto, é o ideal? Você acha legal esse projeto Santos 17 e acha viável? Tecnicamente, a gente escuta as pessoas falarem que é viável. Então, eu, tecnicamente, pouco posso falar. Tenho pouco conhecimento para dar qualquer opinião com relação a esse assunto. Fico meio assustado com esse negócio, às vezes, dali, daquela questão da areia na ponta da praia. Impacto. Né? E eu gostaria que aquilo fosse definitivamente muito observado e definido, né? Como essa questão técnica da dragagem pode afetar ou não a região. Essa questão ambiental, a gente está aprendendo, né? Nossa geração é uma coisa que está aprendendo muito com quem vem aí embaixo. Então a gente sabe que o preço do futuro de qualquer coisa errada que a gente faça hoje. Né? Então nesse aspecto eu acho que as pessoas que entendem do assunto precisam chegar a uma conclusão. Eu acho que antes da dragagem, Márcio, o que a gente precisa para o nosso porto, infelizmente, é essa mudança, essa concepção de cultura das administrações que vem acontecendo ao longo do tempo. Né? Olha, nesses últimos 10 anos, 15 anos... Não pergunto, quantos presidentes você lembra? É isso que você ia dizer, né? Perdeu a conta, não perdeu? Perdi. Perdeu a conta. E nós tivemos um exercício agora só recente, hoje é o Alex Botelho Oliva, temos o Caputo, tínhamos o Barco, tínhamos o José Roberto Serra, depois tínhamos o Melo Rego. Já lhe dei 5. Só voltei e eu acho que nós voltamos o quê? Uns 3, 4 anos, será um pouquinho mais talvez? Essa cultura realmente, isso é um ponto importante. Tem que ter continuidade, né? Então, quando você fala um projeto de dragagem do nível que você está falando, ele é um projeto que é uma coisa que é jogada para frente, nós vamos atingir, vamos alcançar. Porque esse calado também está muito relacionado com o tipo de transporte, com os tipos dos navios que vão embarcar, com os tipos dos equipamentos que tem para retirar. Isso tudo está relacionado, né? Sim, a proposta é de que os navios sejam cada vez maiores, até por economia de escala, né? Então, eu acho que aqui em Santos tem alguns terminais que têm um limite, sei que tem, um limite máximo hoje para essas embarcações. Então, essa profundidade do canal, uma das coisas que se passou pela minha cabeça agora, está limitada na capacidade máxima desses navios que podem vir para cá, que tem uma certa profundidade. Mas tudo isso tem que fazer parte de um projeto como um todo. Né? Eu acompanhei o trabalho do Caputo agora. Tiveram 2 presidentes que a gente olhou muito aqui ao longo desses últimos anos, de um trabalho assim, de uma visão mais a longo prazo, né? Serra e Caputo. Né? Que é engraçado, nós temos uma grande afinidade. Tivemos, né? Porque os 2, infelizmente, não estão mais aqui em Serra, mas tivemos uma grande afinidade. E 2 pessoas que vieram de fora Sim. da comunidade, né? Mas 2 técnicos. 2 técnicos, bem lembrado, 2 técnicos, principalmente o Caputo. Caputo era da área de TI do Banco do Brasil. Exatamente. E foi um sucesso como gestor, né? Então, o que eu acho é que, definitivamente, a forma de você administrar esse tipo de atividade como porto no país, ele não pode estar sujeito à alternância do quadro político, né, que a gente vive. Né? Se o PMDB sair do governo, há uma possibilidade do PMDB sair do governo, né, nos próximos 2 meses ou 3 meses, não quero aqui entrar na discussão política de qualquer outra coisa, mas quero ministro.
Saiu o PMDB, caiu o ministro. Caiu o ministro, caiu o presidente da Codesp. Caiu o presidente da Codesp, caiu tudo. Então o Porto passa, num período pequeno de tempo, por uma coisa totalmente parada. Outra coisa, o Caputo estava terminando um projeto numa série de áreas dentro da Codesp, principalmente na questão organizacional, administrativa. Perfeito, gestão. Modernizando a Codesp. E preparando ela para ela seguir, né? Então, como é que está isso? Parou? Perdemos tempo? Não perdemos, né? Essa mudança, essa centralização em Brasília, se foi bom, não foi bom? Essa mudança do CAP, tirando ele de deliberativo para consultivo, qual o balanço que a gente faz nesse período todo? E eu vou te dizer, o balanço é bagunça. Infelizmente é bagunça. Você pega pessoas desenvolvendo um trabalho de forma adequada, que se perde. De repente é interrompido. Se perde na sequência e que as coisas não acabam indo para frente. Eu acho que a dragagem, ela vai ter que estar, o Porto de Santos, ele vai ter que definir qual é o tipo de embarcação que ele vai ter no futuro. Navio tipo. Navio tipo. Tendo a definição do que ele vai ter que buscar a dragagem para operar esse tipo de navio. Está fixada ali, né? Que eu acho que esse é o grande X da questão. Estamos encerrando rapidamente, por favor. Já estamos aí estourados no tempo. Todo mundo fala que 2015 foi um ano difícil do ponto de vista econômico, principalmente. Não entremos no aspecto político, mas na economia. Você espera que já comece uma recuperação em 2016 ou você ainda está pessimista? Eu tenho duas funções, eu tenho duas visões, né? Eu tenho a visão do meu próprio negócio e a visão como um dirigente da associação comercial, participando com todos de vários setores e tendo uma análise aí, né? Eu passei um ano bastante difícil, acho que todo mundo passou um ano bastante difícil. O Brasil inteiro, todos os setores. E quando eu pego um Delfim Neto dando uma declaração de que em 2016 teremos saudade de 2015... Meu Deus do céu. É de respeitar uma opinião dessa, sim, né? Se é uma coisa que entende de economia, ele tem sensibilidade e visão, né? Eu vejo que nós temos que resolver uma série de questões políticas nesse país. Enquanto nós não resolvemos essas questões políticas, fica muito difícil de ter uma trégua nessa questão da condição econômica do país. O país está uma verdadeira briga política, né, de disputa de poder. Isso atrapalha muito a questão do desenvolvimento aí do que nós vamos fazer na economia. Acho que o Brasil, questões do país, elas começam a melhorar um pouco aí no começo do ano, mas os reflexos ainda do ano passado não chegaram na iniciativa privada ainda na sua pior fase. Eu acho que nós vamos ter aí um março, um abril, um maio muito difícil esse ano, de ficar na expectativa aí de como vai se conduzir melhor enquanto empresário com os seus negócios, com a sua empresa. Um amigo nosso, ele usava uma expressão que é muito importante, né? Disse assim, está numa fase de esperar ainda a água descer, para ver quem está de calção e quem está nu. Nossa, você está entendendo? Vicente, excelente 2016, estamos aí nesse período final de festas de final de ano, apesar de tudo, saúde, e que nós tenhamos um 2016 com muita saúde principalmente, e com sucesso, e que o Brasil se recupere e volte a crescer principalmente. Um abraço, obrigado por tudo. Márcio, para você também. Terminamos então com os nossos votos de sempre. Seja feliz.